Bem-vindos ao canal Biblioteca do Medo, onde os contos macabros esquecidos pelos vivos ganham vida. Hoje, embarcamos em uma viagem sinistra pela solitária BR-116 com Walter da Silva, pela madrugada no interior paulista. Preparados para um suspense de arrepiar? Nomes e locais foram alterados para manter o anonimato de quem nos entregou esta história. Baseado em um relato real, Walter da Silva dirigia pela BR-116, cortando a madrugada silenciosa do interior paulista. O relógio no painel do carro marcava 2h37. Os olhos pesavam, e o café tomado horas antes já não surtia efeito. O trabalho como instalador de internet exigia constantes viagens, e aquela noite de hora extra cobrava seu preço. Foi quando ele viu a pequena loja de conveniência à beira da estrada. O local parecia saído de outra época. O letreiro piscava fracamente com letras apagadas, dificultando a leitura do nome. Havia um poste de luz próximo, sua lâmpada emitindo um brilho esverdeado que misturava-se com a leve neblina que cobria o asfalto. Walter estacionou ao lado da loja e desligou o carro, observando ao redor. A estrada estava deserta, sem sinais de outros veículos. Atrás da loja, uma pequena área de mata se estendia, com árvores retorcidas e secas. Algumas pareciam ter rostos entalhados em seus troncos, com expressões de dor e tristeza. Ele piscou os olhos, tentando afastar o cansaço. Devia ser efeito do sono ou da neblina distorcendo sua visão. Ao sair do carro, o ar frio da madrugada o envolveu. Um vento leve balançava as árvores, produzindo um som baixo e arrastado. A porta da loja estava entreaberta, e um pequeno sino tocou quando ele entrou. O cheiro do ambiente era estranho, uma mistura de madeira úmida e algo metálico. O piso era de madeira envelhecida, as paredes estavam gastas pelo tempo. A loja claramente precisava de uma reforma. As prateleiras eram poucas e continham produtos desatualizados, embalagens amareladas pelo tempo, muitos dos quais ele não reconhecia e pareciam ter saído de uma época distante. Antes de ir ao balcão, ele se aproximou do que parecia ser um senhor escolhendo um produto. "Com licença, essa loja aqui tem energético ou algo que me ajude a ficar acordado?" perguntou Walter. O senhor não respondeu, mantendo um olhar sem expressão e distante, como se sua mente nem estivesse ali. Outros 3 clientes o olharam como se estivessem irritados com ele, como se ele não fosse bem-vindo. O olhavam com um olhar sem vida e suas peles eram um pouco pálidas. Walter não sabia se era por causa da luz fraca que tinha no local. Um estava logo atrás dele, tão perto que Walter quase sentiu sua respiração fria em sua nuca, mas ele não percebeu sua chegada. Outro estava na esquerda, espreitando quase invisível na curva do corredor, os olhos fixos nele, como se aguardasse um movimento em falso. O último estava próximo ao balcão, parado de um jeito estranho, o corpo rígido demais, a cabeça levemente inclinada, como se sua presença ali fosse um erro. "Olá, tudo bem com vocês?" perguntou Walter, intrigado. Antes que pudesse obter uma resposta, o vendedor o interrompeu com um tom de urgência. "Não fale com eles. Eles estão perdidos, apenas aguardando o embarque. Se aproximar mais, irão levá-lo junto", disse o atendente, sem alterar sua expressão impassível. Walter franziu a testa, confuso. O sono pesava, e ele decidiu não dar muita atenção à estranheza da situação. Apenas se dirigiu ao balcão. "Boa noite, tem energético?" perguntou Walter, a voz soando baixa no ambiente silencioso. O atendente inclinou a cabeça de leve, sem dizer nada. Apontou para uma geladeira no fundo da loja. Walter caminhou até lá, sentindo o chão render sob seus pés. Ao abrir a porta da geladeira, o vidro refletiu algo estranho. Por um instante, viu a si mesmo, mas sua imagem estava distorcida, como se sua boca estivesse um pouco maior, os olhos ligeiramente deslocados. Ele piscou e a ilusão sumiu. Apenas o seu rosto cansado encarava de volta. Pegou uma lata e se dirigiu ao balcão, sentindo um desconforto crescer dentro de si. Pagou rapidamente pelo energético e, antes de sair, sentiu uma necessidade repentina de usar o banheiro. "Tem banheiro aqui?"
Perguntou ao atendente. O homem apenas inclinou a cabeça e apontou para um corredor escuro no fundo da loja. Enquanto caminhava para o banheiro, Walter percebeu uma mulher parada entre as prateleiras, encarando-o fixamente. Havia algo estranho em seu rosto, um leve sorriso que parecia mais um esgar, os dentes cerrados de um jeito antinatural. Ele desviou o olhar, sentindo um arrepio na espinha. Nunca mais fico até tarde no trabalho. Muita gente estranha na madrugada, murmurou para si mesmo, apressando o passo. Quando chegou à porta do banheiro, sentiu um sopro frio em seu ouvido, seguido por um sussurro gelado. Se eu fosse você, não demoraria muito, forasteiro. Ele pode te encontrar. Virou-se num reflexo, mas o corredor estava vazio. Apenas uma leve fumaça branca dançava no ar, dissipando-se lentamente. Walter tentou se convencer de que era fumaça de cigarro. Acho que estou ficando maluco, pensou, sacudindo a cabeça. Ficar acordado até tarde não está me fazendo bem. Quando entrou no banheiro, surpreendeu-se com a limpeza do local. Diferente do resto da loja, ali tudo parecia impecável. O azulejo branco brilhava sob a luz fria da lâmpada. Até mesmo o cheiro era diferente, fresco demais para um estabelecimento decadente como aquele. Se já deu um medinho até aqui, não se esqueça de deixar seu comentário. Queremos saber o que está achando deste relato macabro. Gostou do suspense? Então, curta e siga nosso canal para mais narrativas arrepiantes. Walter se aliviou, sentindo um breve momento de normalidade. Mas ao se dirigir à pia para lavar as mãos, percebeu que a torneira não liberava água. Girou o registro, e tudo que saiu foi um ruído estranho, um assobio oco, como se algo estivesse preso dentro do encanamento. Curioso, aproximou o ouvido. O som começou a mudar. Primeiro, parecia uma respiração lenta e arrastada, como a de um idoso debilitado. Depois, tornou-se algo grotesco, um som gutural, gorgolejante, pesado e sufocante. Walter arregalou os olhos e fechou a torneira num rompante. No instante seguinte, ouviu um suspiro de alívio, mas não era o dele. Então, a torneira começou a cuspir água normalmente. Optou por lavar as mãos rapidamente e sair dali o quanto antes. Mas ao abrir a porta, deu de cara com o atendente, parado bem na sua frente. Se precisa mais de nada, é melhor se retirar, diz o funcionário com uma voz fantasmagórica, e apesar dele ser estranho, era o mais normal do local, o que não o reconfortava muito. Walter estreitou os olhos para o atendente, tentando decifrar a estranheza daquela recomendação. Por quê? Perguntou, tentando não transparecer o nervosismo que crescia dentro dele. O homem atrás do balcão permaneceu inexpressivo por alguns segundos antes de responder com um tom arrastado e frio. É apenas uma dica. Antes que Walter pudesse questionar, um movimento pelo canto do olho fez seu corpo enrijecer. Algo próximo à geladeira. Um vulto escuro se materializava na penumbra do corredor entre as prateleiras. O ar pareceu ficar mais pesado, e uma onda de calafrio subiu por sua espinha. A figura era alta e encurvada, coberta por uma longa capa preta que chegava até os pés. Na cabeça, um chapéu grande e deformado, parecido com o de um peregrino. O rosto estava quase todo oculto pelos longos cabelos negros e desgrenhados, secos como palha velha. Mas, mesmo sem enxergar completamente seu rosto, Walter sentiu o peso de seu olhar sobre ele. E então, veio a voz. Baixa, rouca, irregular, como se suas cordas vocais estivessem cobertas de ferrugem e poeira. Sinto o cheiro de quem não deveria estar aqui. A frase veio quebrada, falha, como se fosse um esforço excruciante para ser dita. Mas sua intenção estava clara. Walter sentiu as pernas ficarem tensas, prontas para correr, mas seu corpo parecia congelado no lugar. O vulto inclinou levemente a cabeça, como um animal farejando o ar. Mas providenciarei que esteja. A última palavra veio acompanhada de um ruído estranho, algo entre um chiado e um clique seco, como ossos se deslocando no escuro. Walter não esperou mais nada. Não sei porquê, mas é melhor eu seguir esse conselho. Murmurou para si mesmo, girando nos calcanhares e se apressando para a saída.
Cada passo que dava em direção à porta parecia mais difícil, como se o próprio ambiente tentasse segurá-lo ali. O ar ficou denso, carregado de um cheiro metálico, como ferrugem misturada com algo podre. O silêncio se tornou ensurdecedor, quebrado apenas pelo render do chão sob seus pés e a respiração pesada que já não sabia se era sua ou de outra coisa. Ao alcançar a porta, lançou um último olhar por cima do ombro. Parecia que até os clientes estranhos haviam se escondido. O vulto ainda estava lá, mas agora, parecia estar um pouco mais perto. E, pela primeira vez, algo brilhou sob os cabelos desgrenhados. 2 olhos, pequenos, fundos e completamente brancos. Quando virou-se para sair, percebeu algo pelo canto do olho, um cartaz de pessoas desaparecidas, amarelado e rasgado nas bordas. Um dos rostos parecia familiar. Seu próprio rosto. O coração acelerou. Ele olhou novamente para o cartaz, mas seu rosto já não estava lá. Walter sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Walter não pensou 2 vezes. Saiu da loja e se jogou dentro do carro, as mãos trêmulas tentando girar a chave na ignição. Mas o motor não pegava, e pelo retrovisor, ele viu a porta da loja lentamente se abrir. E a sombra do homem de chapéu começar a se alongar em sua direção. A luz do poste começou a piscar freneticamente, lançando sombras retorcidas sobre o asfalto. O silêncio se tornou sufocante. Nem o vento sussurrava mais entre as árvores. Era como se até o próprio mundo tivesse prendido a respiração, temendo a presença daquele ser incompreensível. Walter girou a chave novamente. Nada. O motor tossiu, engasgou e morreu. O vulto continuava se aproximando, deslizando pelo chão como uma cobra prestes a dar o bote. O chapéu largo encobria seu rosto, mas Walter podia sentir aqueles olhos brancos cravados nele. Cada passo da criatura parecia distorcer o espaço ao redor, como se a estrada estivesse se dobrando para dentro de si mesma. O desespero tomou conta. Ele martelou o pé no acelerador, girou a chave outra vez, murmurando súplicas para que o carro ligasse. Foi então que uma luz forte explodiu na estrada, iluminando tudo ao redor. A sombra da criatura se retraiu bruscamente, como se tivesse sido queimada. Walter mal conseguiu reagir ao clarão repentino. O brilho engoliu sua visão por um instante, e quando seus olhos se ajustaram, viu um ônibus enorme parando em frente à loja. Mas de onde ele veio? A estrada estava deserta 1 segundo atrás. As portas do veículo se abriram com um rangido perturbador, e foi então que Walter viu. Os clientes da loja. Um a um, eles saíram do estabelecimento e subiram no ônibus. Seus movimentos eram rígidos, mecânicos, como bonecos sendo puxados por fios invisíveis. Nenhum deles olhou para os lados, nenhum esboçou qualquer emoção. O último a entrar foi o atendente. Antes de desaparecer dentro do veículo, virou a cabeça em um ângulo estranho e encarou Walter, murmurando algo que ele não conseguiu entender. As portas se fecharam. O motor do ônibus roncou, e o veículo partiu, sumindo na escuridão da estrada como se nunca tivesse estado ali. No instante em que o ônibus desapareceu de vista, o motor do carro de Walter voltou à vida sozinho. Mas quando olhou pelo retrovisor, seu sangue gelou. A loja havia mudado. O letreiro que antes piscava estava apagado, coberto de ferrugem. As janelas estavam estilhaçadas, e a fachada inteira parecia ter sido abandonada há décadas. O prédio estava escuro, consumido pelo tempo e pelo abandono. Não havia sinal de vida. Aquilo não fazia sentido. Um nó apertou sua garganta. O suor frio escorreu por sua testa. Com o último olhar para aquele lugar amaldiçoado, Walter pisou fundo no acelerador. As árvores que margeavam a rodovia pareciam mais próximas agora. Seus galhos retorcidos se inclinavam para dentro da pista, como se tentassem agarrá-lo. E, no fundo de sua mente, uma dúvida terrível se instalou. Ele realmente havia escapado, ou apenas entrou ainda mais fundo, onde não deveria estar. Walter desviou o olhar para o banco do passageiro, onde havia deixado a latinha de energético. Seu coração quase parou. A latinha não estava mais lá. No lugar dela, repousava um objeto estranho,
uma lata velha e enferrujada, amassada e sem rótulo. Ele não sabia de onde aquilo tinha vindo. Seu peito subia e descia em respirações irregulares enquanto estendia a mão, hesitante, e pegava o objeto. O metal áspero arranhou seus dedos, e um arrepio percorreu sua espinha. Com um gesto brusco, jogou a lata pela janela, como se livrasse de algo profano. Voltando a atenção para a estrada, percebeu que o céu começava a clarear no horizonte. O dia finalmente amanhecia. Ele ainda não sabia de onde aquele ônibus havia surgido, ou para onde havia levado aquelas pessoas. Mas, naquele momento, não importava. Walter apenas agradeceu, murmurando uma prece silenciosa. Soltou um suspiro longo, tentando afastar o medo que ainda agarrava sua mente. Então, forçando um sorriso nervoso, murmurou para si mesmo: "Eu definitivamente nunca mais vou fazer hora extra até essa hora." E seguiu dirigindo, sem olhar para trás. Você tem uma história de terror ou um acontecimento assustador? Compartilhe conosco nos comentários. Quem sabe o próximo conto a ganhar vida aqui não seja o seu. Fiquem ligados e continuem explorando o sobrenatural conosco.